boa noite, Você em Cena está no ar, mais um episódio. E, gente, hoje tá incrível, porque a pauta de hoje, autoconhecimento. Tem gente que fala, ai, nossa, preciso me autoconhecer. Tem gente que morre de medo, porque se autoconhecer é enfrentar seus dramas, seus demônios, tudo aquilo que você, olha, tem aquele pavorzinho. Eu sou a Mônica Simões, repórter, apresentadora, trabalho com desenvolvimento humano. Aqui ao meu lado... Adriano, eu também trabalho com desenvolvimento humano, sou apaixonado por pessoas, treino pessoas para encontrar os seus caminhos. E você? João Luiz Borges. Trabalhamos com emoções, né? Colocamos as pessoas em frias, enfeitificamos, em luz. Preciso cuidar delas, né? Por isso que o meu interesse de estar aqui com vocês. Obrigado, né, de estar aqui e hoje te recebendo. Se apresente, por favor. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou Wilson Monteiro, um ser em constante construção. Sou escritor, palestrante, empresário. Tem uma lista aí de coisas que eu fui juntando e que durante um bom período da minha vida eu fiquei sem saber qual que eu focava, o que eu escolhia. E hoje eu me sinto, e eu acho que é o intuito desse podcast, levar um pouco dessa mensagem de como que a gente pode integrar várias coisas na nossa vida através do autoconhecimento, de forma integral, para que tudo comece a fazer mais sentido. Hoje eu me considero uma pessoa que vive com mais sentido. Wilson, e você tem uma história de vida bem intrigante. Você tem uma rede social chamada Miracol.com e o jeito que ela foi criada, né, o jeito, a tua inspiração para criar essa rede é muito interessante. Conta um pouquinho pra gente. Nossa, para chegar nela é uma trajetória muito grande. Vamos colocar uns 30 anos. Será que o pessoal tem fôlego aí? Eu perguntei antes aqui, eu perguntei para esse Wilson, a história começa por onde? Ele falou assim, da infância. Então... Mas eu estou treinando a cada dia a resumir essa história. Eu coloquei já em 2 livros, mas não consegui esgotar ainda. Mas assim, eu tenho uma história bem peculiar, porque eu venho de uma família muito humilde. Nasci lá na periferia do Rio de Janeiro, fui órfão, quer dizer, sou, né? Mas a minha avó me criou durante muito tempo. Minha mãe, ela faleceu, eu tinha 3 meses de idade, num acidente em casa. Meu pai tinha que trabalhar, então era aquela coisa, e depois ele casou novamente, aquela história com madrasta, e eu fui morar com a minha avó, uma infância muito sozinha, muito solitária. Minha avó era muito protetora, e ela sempre quis preservar a minha integridade física, né? Então, eu ia para a escola pública, muita violência, então eu chegava em casa também com o olho roxo uma semana, nariz quebrado na outra, porque sofria bullying na escola e que eu não tinha muita dificuldade com os estudos, então eu tirava nota boa e aí eu era penalizado por isso, e o bullying vocês sabem que faz muito mal às pessoas. Sim, com certeza. E aos 11 anos meu pai me tirou ali do âmbito ali, né, do Rio de Janeiro, me levou para o interior, e aí ele casou novamente, me levou com 11 anos, naquela minha entrada da adolescência, sabe, com muita confusão, uma infância meio reclusa, não tive muita infância, e aí a Igreja Católica me acolheu, eu conheci movimentos católicos, e aí tem 3 coisas que fundamentam muito quem eu sou hoje: a religião, hoje traduzida em espiritualidade, o esporte, eu comecei aos 12 anos também com o taekwondo, que é um esporte olímpico, e a tecnologia. Eu era muito curioso. Então, assim, o que eu tinha ali disponível? Um rapaz de 12, 13 anos. Eu tinha o esporte, eu tinha um computador daquele grandão, né, um Windows 94, 95, e eu tinha o acolhimento da Igreja Católica. Aos 16, eu recebi um convite para fazer um intercâmbio religioso, ou seja, estudar para ser padre. E eu tinha uma paixão muito grande pelas coisas da igreja, e em especial a Ordem dos Jesuítas. Então, aos 12 anos, 13, eu já tinha lido a Suma Teológica, de Santo Agostinho, a história de Inácio de Loyola, de Francisco Xavier, que são grandes precursores da Ordem Jesuíta. Então, eu me apaixonei. E aí, o convite foi para ir para os Estados Unidos. Você imagina aquele rapaz da periferia, com aquela vida sofrida. Meu pai entendeu aquilo como uma oportunidade, falou assim: meu filho, você vai. O que você precisa? Ah, pai, eu queria ser maior de idade, mas não posso, né? Tenho 16 anos. Aí ele me levou no juizado, me emancipou. Com toda a confiança do mundo. Meu filho, eu confio. Lá fui eu, sem saber inglês, sem saber nada. Valeu. E fiquei recluso durante um tempo, sem contato com o mundo, né? Foram alguns anos ali. E muito estudo. Então eu estudei
psicologia, filosofia, antropologia, teologia principalmente, né? Foram 5 anos, depois mais 5 anos com trabalho missionário. Eu comecei a viajar. Viajei pelos Estados Unidos e eu já sabia inglês, estava estudando outros idiomas também, latim, até grego. Eu falei assim, caramba, que experiência legal. Mas aí os anos foram passando e a conta bateu. E eu acho que muita gente que pode estar ouvindo aqui já passou por uma crise existencial. Sim. Vocês já passaram aquele momento de dúvida? Com certeza. Sempre. Dúvida em tudo, relacionamento, Tudo. trabalho, carreira. É uma coisa assim, no meu caso, foi tipo assim, cara, você não tem vocação para ser padre. Eu entendi que eu fui pela oportunidade. Vocês iriam nas minhas condições? Talvez. Talvez. Acredito que sim. Então, assim, eu fui para abraçar o mundo de alguma forma. Eu não sabia o que me esperava. E tem muita gente que tem alguma oportunidade assim e às vezes não encara a oportunidade por medo. No meu caso, tipo assim, o que eu tenho a perder? Então eu fui. Mas aos 25 anos, ou seja, dos 12 aos 25, eu resolvi voltar para o Brasil, porque eu não tinha realmente como continuar dentro de um contexto religioso. Era muita austeridade, era muito rígido. Hoje eu tento levar a vida com muita leveza e passar essa leveza. Mas foram anos ali de muita rigidez mesmo, sabe? De medos também, de conflitos. Nesse momento, Wilson, você parou o esporte, você se dedicou somente à parte... O esporte eu continuei a vida inteira. A vida inteira, né? Você conseguiu conciliar tudo. Eu tinha essa curiosidade, né? Ao mesmo tempo eu estudava ali a teologia e falava assim, não pode estudar Freud, não pode estudar o budismo. E lá eu estudava o budismo. Não, porque tem umas imagens que a gente não... Talvez associar um padre taekwondo deve ser um negócio... Exato, as pessoas tipo assim... Quem olhava pra mim, e até hoje olha, né? Aquele rapaz magrinho de óculos, carequinha. E aí, de repente... O cara tá dando salto, tá pulando, porque o taekwondo tem muito disso, né? A arte marcial dos homens voadores. Uhum. E hoje não, hoje eu tô com um pezinho a mais, não dá pra sair fazer 44 anos, não dá pra fazer tanta coisa não, mas muitos anos de condicionamento. Então acho que o que me manteve foi porque eu sempre gostava dos super-heróis. E super-herói luta. Isso com autoconhecimento. Com autoconhecimento. Não existe outra forma. E é certo afirmar que, tendo essa visão e esse direcionamento, economiza-se tempo. Né? Porque eu acredito que uma das coisas que vem à mente, assim, quando a gente fala muito de parar, meditar, né? Entender-se, as pessoas sempre caem no questionamento, né? Mas não tenho tempo, o tempo passa, eu não posso parar. Então, assim, é certo afirmar que a gente consegue sim, né, economizar o tempo, a gente consegue sim ser mais assertivo a partir do momento que a gente volta para dentro da gente e conhece um pouco mais da nossa realidade, da nossa história. Isso é perfeito afirmar isso. Nós temos uma crença de que eu preciso priorizar coisas urgentes para minha sobrevivência. Eu posso te falar uma coisa, eu durante toda essa trajetória, durante 12 anos eu empreendi na área de educação e tecnologia. Então eu tive cursos de inglês, na área de idiomas. E teve uma época que eu trabalhava assim 16 horas por dia, era insano. Eu chegava em casa, não tinha tempo nem para ver a minha bebezinha, porque hoje eu tenho 2 filhas, eu não tinha tempo. Casamento em crise, BMW na garagem, casa de 5 suítes. Aí eu olhava assim, poxa, eu preferia quando eu estava lá no monastério, cantando gregoriano, porque eu estava mais conectado com a minha essência. E a gente entra em parafusos, e aí hoje eu percebo o seguinte, se eu soubesse as coisas que hoje eu realizei, ou seja, eu tenho consciência, a maioria das pessoas, elas não sabem de forma consciente por que certas coisas aconteceram lá atrás. Hoje eu consigo entender por que eu sofri bullying, por que eu sofri várias coisas. Hoje eu consigo entender que se eu soubesse que priorizar o tempo para mim, 1 hora hoje, se eu pego hoje, anos, né, de anos para cá, se eu priorizo 1 hora para mim, seja no esporte, na meditação, eu otimizo o meu trabalho 3 vezes mais. Ou seja, se eu precisasse trabalhar 15 horas,
O que eu faria em 15 horas, sem 1 hora para mim de meditação, hoje eu faço em 5 com a meditação. Autoconhecimento é a chave. Ah, mas Wilson, não é a religião que é a chave? Eu falo com propriedade. A religião é como se fosse uma garrafinha ou um copo. O copo tem uma cor diferente, pode ser de plástico, de vidro, pode ser vermelho, azul. Mas a espiritualidade é aquilo que você bebe aqui dentro. Então, o que faz a diferença e o autoconhecimento, ele potencializa a experiência de segurar esse copo e admirá-lo, a experiência da religião. Mas não adianta nada, o problema é que tem muita gente que se agarra a um copo vazio. E acha que aquele copo, né? O copo é o mais bonito, é o melhor, e a pessoa esquece. Sabe que você me fez lembrar no taoísmo, né? Tem uma frase que ele diz, a parte mais importante da xícara é o nada. Ele quis dizer exatamente o que você falou agora, exatamente, né? Isso. Mas nesse seu processo de autoconhecimento, né? Você falou muito aí de espiritualidade. Então, se a gente pega a espiritualidade, tem um escritor indiano que eu adoro, de Deepak Chopra, né? Ele fala das leis universais. Sim. A lei do mínimo esforço, que é aquela lei que você tá num caos, você para por 5 minutinhos, você respira fundo e dentro de você tem essa resposta, né? O vazio criador, o contínuo da física quântica. Foi por esse caminho o seu autoconhecimento? Foi por esse caminho que o Recall nasceu. Para vocês terem uma ideia, esse virou um movimento, né? E eu tenho um cuidado de equilibrar muitas coisas que eu falo nas entrevistas, ao vivo, porque o trabalho dentro do desenvolvimento humano, dentro do autoconhecimento que nós fazemos, eu englobo vocês também, em particular dentro do meu recall.com e do Recall, nós fazemos isso sem um viés religioso, mas ao mesmo tempo sem violar nenhuma tradição de fé. E isso é muito bonito, porque esse processo de autoconhecimento é como se você chegasse a um estágio de maturidade onde você consegue ouvir a sua intuição de uma forma muito mais clara. E aí o Recall foi justamente isso. A gente está aqui hoje porque no início da pandemia eu tive um Recall, que é esse chamado de volta para a essência, porque eu vivi uma vida inteira. Acho que até uns 7 anos atrás, que eu mergulhei a fundo, fui fazer terapia, fui fazer treinamentos, o papel do treinamento, eu percebi que eu vivi uma vida fragmentada. Pedacinhos aqui, pedacinhos ali, você não sabe como encaixar. Tanto que eu voltei para o Brasil aos 25 e virei ateu. Porque, tipo assim, eu não quero nada relacionado a essa vida pregressa. Eu, como empresário, dono de rede de franquias, eu tinha vergonha de que alguém descobrisse o meu passado. Olha que coisa. Vergonha. Gente, que coisa. Fala, se eu for falar com esse empresário aqui, que eu, sei lá, era tudo crença minha, né? Sim. Que eu fui religioso total, né? E tal, ele não vai fechar negócio comigo. Mas se eu falar, às vezes eu brinco nos treinamentos, gente, celibato não é para qualquer um não, foram 8 anos. Eu só fui abrir isso num treinamento 3 anos atrás. Olha. Nossa! É um processo, e todas as vezes que você tira um pouco, troca essa pele de escama, igual a casquinha de cebola, vai tirando, você vai acessando algo precioso que se chama originalidade. Sim. E a originalidade é irresistível. Sim. Com toda certeza. E aí o Recall, no ano passado, eu estava com tudo assim, muito previsível. Palestra, não tinha publicado o livro ainda. Uhum. Eu tinha tudo planejado, eu já estava indo para a 5ª edição do meu treinamento. Eu tenho um treinamento, né, chamado Descubra a Sua Voz, que não tem a ver com música, que é uma das minhas paixões também, que eu trouxe lá da época. Gente, quando você tá recluso 5 anos, você não tem nada para fazer. Você faz tudo, né? Você faz tudo. Como são os seus sentidos, né? Você faz tudo. Muito bom. E aí, quando veio a pandemia, eu tive que cancelar muita coisa. E aí veio aqueles gatilhos negativos de quando eu tive muita dificuldade em empreender em alguns momentos e tal. Olha aí o fracasso chegando de novo. Porque nós temos medos. Sim. E o medo é normal. O medo paralisa, né? O medo instintivo, aquele medo, será que eu vou, será que eu não vou? E o medo psicológico, ele paralisa. Claro. Então, se você não sabe discernir entre um e outro, você fica bloqueado. E aí aquilo somatizou de tal forma que eu tinha um histórico de cálculo renal, de pedra nos rins, para quem não sabe,
E aquilo veio, eu passei mal no dia 18 de março, logo no início que as coisas começaram a fechar. Não pode mais treinamento, não pode palestra. Eu tinha uma palestra no Rio para 400 pessoas. Migramos para o online, porque eu trabalho com tecnologia há muito tempo. Fizemos a palestra para 200 pessoas, metade do público apareceu. E aí eu fui para o hospital no dia seguinte com crise renal. Cheguei lá, ultrassom, 3 pedras. Nossa. Todas elas são pequenininhas, mas dói muito. E o médico falou, não vou operar porque vai sair. Eu falei, vai sair quando, doutor? E como, pelo amor de Deus? Não, como a gente sabe, como vai. Não, daí a gente fica na fantasia. Como a gente sabe. Mas eu já tinha passado por isso. Falei, é praticamente um parto. E só que eram trigêmeos, né? Meu Deus Imagina, do céu, gente. 3 pedras. Aí eu fui pra casa. Ele me mandou pra casa. Ele teve a coragem de fazer isso. Olha aí. Eu falei, você não tá entendendo? Não, vai pra casa, toma um vasodilatador e morfina. Eu fui pra casa tomando morfina pra esperar a coisa. E aí foi o momento, realmente, acho que um dos momentos assim mais significativos na minha vida, porque eu fui pra casa, tive outra crise e voltei pro hospital no dia seguinte. E aí minha esposa já preocupada, minhas filhas assustadas, eu estava com o investidor, tudo já pronto para lançar um outro projeto. Naquela mesma semana o investidor desistiu, porque teve que fechar um negócio por causa da pandemia. Foi assim. E eu voltei para o hospital. E naquele dia, na maca do hospital, eu acessei aquelas respirações e a oração contemplativa. Foi um momento assim, que sabe aquele momento assim, que você olha para cima, para os lados, você sente. E aí eu fiz aquele questionamento. Não sei o que é para eu fazer, porque eu cheguei aqui, fiz uma transição de carreira em 2017 para chegar aqui, tá numa maca de hospital, com tudo planejado, de repente tudo caindo por terra novamente. E aí eu falei, eu entrego, mas não foi no sentido de desistência, foi no sentido que eu queria uma resposta. Sim. E aí cada um com a sua crença. E ali naquele momento eu falei assim, eu quero saber o que é para eu fazer, porque eu já não tenho mais nada para fazer, preciso de respostas. E aí foi mais uma noite no hospital, entre medicação, fui para casa novamente, com dor, não tá resolvido. Eu falei, cheguei em casa, aquela preocupação toda, fui tomar banho, e é aquela água quente batendo para aliviar um pouco, fica inchado, né? Você fica todo inchado, é muita dor. E aí eu uso a respiração, e eu sempre fiz isso, a respiração me ajuda a controlar a dor física. Então concentrava entre morfina, eu tomava morfina, mas ainda assim eu precisava respirar. E aí eu saí, fui até a varanda e senti a necessidade de meditar mesmo. E aí eu consegui, entre uma dor e outra ali, descer e ir para um jardim que fica ali embaixo do meu condomínio, né? Eu moro em Barueri, ali em Alphaville. Então tem natureza ali. Eu fui para um lugar que eu sempre vou, que é uma pedra que fica ali para meditar. E eu fui meditando, fiquei uns 30 minutos, com uma respiração um pouco mais rasa, e eu senti. Não foi voz, não foi... mas foi algo assim. Volta, senta e escreve. Aí eu fiquei um pouquinho revoltado na hora, porque você não tá conseguindo ver o estado que eu tô, não? Como é que é essa intuição? Eu vou para onde? Escrever aonde? E aí eu fui meio que obedecendo esse comando. Tipo, você não pediu respostas? Então vai, senta e escreve. Sem nenhuma agenda, nenhum preparo. Eu vou confessar que eu já tinha um outro manuscrito engavetado, mas não tive coragem de publicar, achei que não estava ainda... tinha muita coisa ali de pesquisa e tal. E aí eu fui, abri o laptop, Word em branco, respirei, e aí eu fechei os olhos, vou escrever o quê? Fechei, na hora veio recall. Demais. Gente, Escrevi, demais. aí veio o subtítulo, um chamado existencial de volta para casa. E aí não acabou aí, porque essa é a parte que os mais céticos não acreditam, e eu sou super cético. Eu era ateu, gente. Começou num sábado, isso foi 1h da tarde, eu sentei com dor, à base de morfina, comecei a escrever e o dedo ele ia. E aí sem nenhuma referência, nenhum livro. Eu falei, vocês vão ler lá o livro hoje.
Eu falo no livro como que estava sendo aquela experiência de estar aqui naquele momento ouvindo. Eu não lembro o que eu escrevi. Tanto é que eu leio parte do livro que eu não lembro. E aí, sábado, domingo, e na segunda-feira, às 3 da tarde, ele estava pronto. 146 páginas. Eu estava fazendo uma live, aí fiz uma live contando um pouco da história do livro que ia ser lançado. E aí começou um monte de gente compartilhar aquilo. Tinha live com 600 pessoas. Aí no dia 10 de abril de 2020 eu lancei o Recall, chamado Existencial de Volta para Casa, na Amazon. Do dia 10 ao dia 15 eu fiz várias lives. O troço viralizou e as pessoas começaram a baixar o livro. Uau. Começou a baixar no dia 15 de abril, ou seja, do dia 23 de março a 15 de abril. O livro bateu número 1 na Amazon. E ele ficou entre os 200 mais baixados do mundo. Incrível. Recall, um chamado existencial de volta para casa. Ali, eu acho que eu preciso que vocês entendam o seguinte. Para você chegar e entender essa voz, que você pode chamar de intuição, de diálogo com a alma, do vazio, daquele momento ali, de você permitir. E o mais importante, a lição de tudo isso, o momento de entrega. Aquele momento eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito quando eu era adolescente. Só que de um outro nível. Uma entrega, eu me entreguei a Deus naquela época. E hoje eu entreguei, ao escrever o livro, eu só fui levado pela intuição. Mas não era uma coisa tipo assim, da onde que você arrumou o conteúdo? Tava tudo aqui já, desde os 12 anos de idade. Depois eu fui ver, isso aqui é Santo Agostinho. Hoje eu ainda tenho minha vida acadêmica na área de sociologia. Aí eu fui pegar, mas isso aqui eu escrevi no Recall. Não tem nenhuma referência bibliográfica no livro. E depois de um tempo começou a virar, eu comecei a conduzir meditações ao vivo. E as meditações eram uma tradução de uma percepção de querer agradecer pelo que estava acontecendo. Mas eu ainda estava numa crise existencial, que era o seguinte: todo mundo acha bonito meditar, todo mundo acha bonito baixar um livro, mas você não ganha dinheiro vendendo livro. E aí, como um empresário que eu fui, que vivia numa alta performance, tinha aquela autocobrança. Tá, mas espera aí, eu escrevi o livro, mas eu ainda estou com aquela dúvida, porque eu preciso compensar todo o trabalho que não pode ser feito com palestra, treinamento, e um faturamento de você cair o faturamento por conta do presencial, até um livro pegar velocidade. Bom, ele virou treinamento, E aí eu entrei numa outra crise, que era o seguinte: não é isso ainda. Porque eu não consigo ainda fazer isso crescer para que isso, vire algo concreto, palpável. É um livro, legal. Assim como eu, tem milhares de escritores, eu não me considero um escritor até então, porque eu publiquei 6 meses depois o Apenas Seja, o caminho da autenticidade para uma vida real, que foi o primeiro manuscrito, totalmente modificado. E aí eu fui para uma ilha, nesse período da pandemia, fiquei 4 meses numa ilha. E nessa ilha, foi na Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. Eu fui para lá porque eu estava num momento assim, de mais uma transição, talvez uma camada da minha existência que eu precisava acessar de forma profunda. Então eu fui ficar sozinho. Eu tive muitas experiências que eu não poderia imaginar que eu pudesse ter com a natureza, com a meditação, e tentando revalidar algo, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia. E aí eu voltei, a minha esposa, ela teve um problema de saúde, a gente se separou na pandemia. E aí, esse momento que eu fiquei na ilha, foi um momento, assim, de muita conexão. Eu amo a solitude, desde a época de religioso. Eu tenho uma apreciação, acho que eu sofri muito na minha vida porque eu não tinha tempo para estar comigo. Era uma saudade muito grande, aquela nostalgia. E aí, 4 meses numa ilha, não era deserto, mas eu fiquei isolado. Ficou com você mesmo. Nossa, foram vários, até arco-íris eu toquei. Tem um vídeo no Instagram que eu filmei o arco-íris nascendo numa cachoeira assim, na minha frente, pequenininho. Eu toquei, ele começou a expandir. Vai lá, depois vocês vão ver isso. E aí eu voltei, a Luísa teve um problema de saúde muito grave.
eu voltei para cuidar das minhas filhas e cuidar dela. Nessa doença, ela quase morreu durante a pandemia 2 vezes. Foram 7 meses de luta de uma diverticulite, né? Quando o intestino se rompe, dá uma sepsia. E aí isso nos trouxe de volta, nos conectou. Fui cuidar da família, houve ali todo um processo de redefinição da relação e que todo mundo está sujeito a isso. Eu acho que tem muita gente que trabalha no desenvolvimento humano achando que tem que ter uma vida perfeita. Você tem que ter uma vida original. Ela não precisa ser perfeita. Quanto mais humano, melhor. Porque as pessoas, nós somos humanos. E aí, enquanto ela estava no tratamento, um novo recall, acho que o maior insight da minha vida veio. E a história se repete, porque em 2008, quando eu a conheci, ela teve câncer de mama, no primeiro ano. E foi justamente o ano que, durante o tratamento de quimioterapia dela, eu criei o curso online em 2008, que não existia nada, um curso online de inglês, que virou uma rede de franquia multimilionária. Só que eu estava desconectado ainda de mim, tanto é que eu sofri muito. Dessa vez foi diferente. Eu tinha um grande dilema. O dilema era, cada 10 pessoas que acessavam a mensagem, o recall, as meditações, uma monetizava, uma comprava alguma coisa. 4 ficavam na dúvida. Tipo, quem é esse cara? Esse careca aí, não conheço, ele não tem 3 milhões de seguidores. Acho que o padrão de referência de muita gente é número de seguidor. Eu, no início da pandemia, tinha 2 mil seguidores no Instagram, quando eu escrevi o livro. Hoje são quase 240 mil. Mais uns 4 milhões espalhados em outros perfis parceiros, né, do Recall. Eu não ligo muito para isso, mas assim, a coisa foi crescendo. E aí, 5 pessoas dessas 10, uma comprava alguma coisa, 4 ficavam na dúvida e compravam de uma outra pessoa, mais conhecida, e 5 não tinham dinheiro. E eu entrei num dilema, gente, eu quero essas 10 pessoas, porque essas 10 pessoas estão precisando. Eu não consigo dar conta, eu não domino ferramentas, eu não sou um master coach, eu não sou um hipnoterapeuta renomado. Hoje o meu foco de trabalho e pesquisa é inteligência existencial, que é a tradução do recall, para um lado mais acadêmico, de pesquisa, né? Inteligência existencial, mãe de todas as inteligências, que veio lá de Harvard, das inteligências múltiplas do professor Howard Gardner. Enfim, isso é um outro assunto. E aí, eu já tinha uma plataforma de cursos, tudo centralizado na figura Wilson Monteiro. E aí, quando eu voltei da ilha, passando por tudo isso, veio um outro insight, um novo recall. Só que não foi no hospital, graças a Deus. Nem foi com cálculo renal. Foi assim, descentraliza. Saia do pedestal. Saia. E aí eu entendi. Tá, então eu não vou vender mais curso, porque se a gente abre e dá tudo de graça, você vai ver como. Eu vou ter que voltar a ser aquele empresário implacável de antes que tirou a minha saúde? Não era uma opção. E aí veio muito claro, sabe aquele projeto que você ia fazer, que você investiu, tal, sabe aquelas conexões, a rede social Recall. Então hoje eu entendo que aos 12 anos, quando eu comecei a programar, aos 15 eu sabia outras coisas na área de design, aos 18 eu sabia várias coisas na área de pedagogia, aos 27 eu tinha criado vários sistemas de educação. E aí começou a vir a resposta como um todo. Wilson, você não precisa ser religioso padre para ser um missionário. Mas a minha carreira de educador, de empresário, de programador, de design, de músico, de poeta, de escritor, disso, daquilo que todo mundo tem, não sabe como junta. A rede social é isso. Eu fui atrás de tecnologia, fui montando, passei várias noites em claro, montando, e essa rede social, o meu recall.com era uma plataforma de cursos, a gente continua, só que eu abri para todo mundo que quiser ser um parceiro, né? Para a Mônica, para você, para quem quiser, e a rede social como uma forma de acolher essas 10 pessoas. Essas 10 pessoas entram gratuitamente e 97% dessa rede é composta por pessoas que estão buscando autoconhecimento. E 3% mais ou menos de profissionais. Então, ela conecta pessoas que estão buscando com quem pode oferecer algo de valioso. Em várias áreas do autoconhecimento e do desenvolvimento humano. Na área humana e profissional. E a rede social ela tem essa capacidade de viralização
Então, para mim, eu só fui entender isso, gente, depois de 30 anos. Poderia ter criado isso lá para o inglês? Poderia. Mas não estaria conectado ao caminho de volta para casa. Incrível. Como então, o meu recall é isso. Tudo na nossa vida, na sua vida, tudo está conectado. E isso é maravilhoso, isso, porque com certeza as pessoas que estão aí nos assistindo, muitas pessoas entram naquela metáfora, né, do jogar a toalha, do meu tempo passou, sim, sabe? Né? Eu não tenho mais tempo, a juventude já chegou, 40, e assim vai. E a sua história, ela traz muita verdade em termos de conexões, em termos das dificuldades ressignificadas e transformadas, né? E chega num determinado momento onde a gente nunca sabe que momento é esse, né? E você fala de uma coisa que me estimulou muito. Você vê que eu estava aqui querendo perguntar. Eu acho muito interessante, né, essa diferença entre religião e espiritualidade, né? Essa voz interna que você falou e que cada um chama do seu jeito. Queria que você explanasse um pouco, assim, para que as pessoas que hoje estão aí buscando, né, quem sabe, uma saída, principalmente nessa retomada, assim dizendo, que elas acreditem, né, que dentro delas existe ajuda, que a história dela, né, representa quem sabe, um grande negócio ou o seu grande propósito de vida, né? O que a gente percebe é que nós temos uma inteligência. Todos nós somos multi-inteligentes, temos várias inteligências. Mas a inteligência existencial é essa capacidade que cada um de nós tem de buscar respostas para as perguntas mais complexas da vida. Todos nós temos, desde criança. Já viu aquela criancinha que pergunta assim, pai, o papai do céu está no céu mesmo? Por que o sol se põe? Por que tem lua, tem sol? A gente já tem uma natureza curiosa. O ser humano, ele é curioso. Quando a gente está num nível muito infantil ainda, imaturo do nosso ego, da nossa consciência, a gente acaba indo para lados mais superficiais da coisa. A gente tem uma tendência a não aprofundar, porque mergulhar dá trabalho. Então a maioria prefere ficar na superfície ou nem sair do barco. Deixa eu ficar aqui no barco aqui porque é mais previsível. Então, quando a gente fala desse nosso potencial, a maioria das pessoas menospreza ou elas não conseguem reconhecer a grandiosidade das suas próprias histórias. Isso aí. Quando a gente tem um trauma, aconteceu um acidente, uma perda, a gente geralmente traz esse passado para o nosso presente e a gente atribui os fracassos do presente a algo que aconteceu no passado. E às vezes a gente se priva de viver o momento agora porque a única forma de sair dessa prisão é ficar olhando para um futuro que não existe ainda. Então, se você tem uma visão de futuro, é bem filosófico isso, mas uma visão de futuro sem estar embasado no presente, perdoando o seu passado, olhando para o passado de forma reflexiva, você não sai do lugar. Então, eu só consegui andar para frente olhando o futuro a partir do momento que eu honrei o meu passado. A partir do momento que aquele trauma lá, ele é ressignificado através do seu pedido de ajuda. Então tem muita gente que, né, tem aquela resistência para fazer terapia ou entrar num processo de autoconhecimento. Eu tive essa resistência. E se eu tivesse tido a oportunidade de acessar o autoconhecimento de forma consciente, eu acessei de várias formas, mas não era consciente. Era atropelando e resistindo. E aquilo que a gente resiste, persiste. Com certeza. Você não vai resistindo. Então as pessoas resistem. E eu acho que assim, o maior medo das pessoas é abraçar a sua própria grandeza. É incrível, né? E eu vejo muito assim, Wilson, o rótulo, né? Como você bem disse, um momento que rotula uma vida. Exato. É uma coisa incrível, né? Porque tem pessoas que acontece um trauma, uma situação no passado e a própria pessoa carrega aquilo com ela e transforma aquilo na sua vida, na sua história, no seu nome, né? E uma das coisas que eu aprendi na minha vida é contar a minha história, né? E eu acho que a partir do momento que você entende que você é o protagonista da sua própria vida, da sua própria história, você também tem o direito de roteirizar e contar a melhor versão da sua história.
Né? Mas você sabe que o negócio que é interessante, que a gente conversou inclusive com a equipe, que a gente sempre, às vezes, antes eu fazia mais quando eu estava lá numa emissora, né? Aqui agora a gente acaba não tendo separando esse tempinho para se treinar também, né? Se dá esse tempinho de sentar, olhar diferente para a equipe, num ambiente, num momento mais tranquilo. A gente conversava sobre isso, né? Da tendência que a gente tem às vezes para ir para um lugar mais gostosinho. Não mexer, ele está indo bem, não. Precisa mexer, precisa pensar, precisa perder o medo. Mas mesmo nos conflitos. Então você tem um problema lá atrás, quando vem, você fala, não, então é melhor, não vamos fazer, não vamos deixar assim que está certo. Não. Né? A gente conversou aqui, vamos não dá para fazer melhor? Isso aqui já está fazendo bonitinho, vamos fazer diferente? Vamos buscar um outro caminho? Vamos achar um outro lugar? Então, às vezes, tudo isso aí, o passado incomoda, ou as coisas que a gente não quer ressignificar. E os parece que é mais gostoso ficar quietinho, não vamos fazer um arroz e feijão? Que é o que o Wilson estava falando, né? Assim, nós mesmos nos limitamos, né? Nós nos embarreiramos, assim, né? E não deixamos expandir aquilo que é nosso. Então, mas a grandeza causa um pouco de medo em algumas pessoas. Algumas pessoas vêm no conflito ali constante, de anos e anos e anos, mas ela sabe como é viver com a tristeza. Ela sabe como é viver com a aflição. Como eu vou viver com a felicidade? Se eu tiver felicidade, eu vou perder alguma coisa na minha vida? É a troca da tristeza pela felicidade. Então, o que eu vou perder se eu for feliz? Então, tem essa coisa ali, é uma faca de dois gumes, né, Wilson? É muita... Fala não, que eu quero... É porque realmente é um tema espetacular, né? E eu fico imaginando, assim, já associando a oportunidade de ter um espaço como o meu Recall, né, uma rede social, para que as pessoas talvez se encontrem. Sim. Né? Pessoas que talvez não se permitam acessar uma terapia, um acompanhamento, um processo. Ter isso na mão é genial. Para as próximas gerações que vai se derivando, tudo que acontece, né? A gente passa um período de pandemia e tal, o que você falaria assim, para pais e mães, vamos dizer que nós estamos educando e criando novas emoções que vão viver para frente, né? Nossos filhos são emoções puras. O que você considera relevante para a gente treinar os filhos? Falar em casa, que não se fala hoje. Eu acredito que o diálogo com os filhos, independente da idade, eu acho que nós temos a capacidade de moldar o nosso diálogo. Mas o dialogar não é conversar sobre qualquer coisa ou sem dar atenção. É aquele diálogo que você senta com o filho, com a filha, por mais que estejamos em um momento... A minha filha, por exemplo, acessa, eu tenho uma de 11, né, vai fazer 11 agora, e uma de 7. E a mais velha, ela passa muito tempo em eletrônicos, mas ela estuda. Mas assim, a gente sempre tem que ter aquele momento diário de olho no olho e de conexão. Sem ser radical. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E dialogar. Porque as questões que essas crianças têm, que os nossos filhos trazem, às vezes eles não falam. Eles ficam no silêncio porque eles não conseguem identificar a abertura em um pai e uma mãe, porque o nível de estresse aumentou. Se o nível de estresse aumenta, que vem, né, o impacto da pandemia na forma de trabalhar, na forma de estudar, a criança ela acaba criando um mundo paralelo dentro de casa e os pais também. E aí quando ela sente que não há abertura, ela se isola ainda mais de um mundo paralelo. E isso pode ser muito prejudicial. Então aquele momento que você chega e fala, filha, vamos aqui, vamos ali tomar um sorvete. Filha, vamos meditar junto, vem cá. Eu acho que esse diálogo e trabalhar essas habilidades socioemocionais, elas vão preparar os nossos filhos para o futuro. Porque assim, eu tenho uma filha, ela é extremamente introvertida, mais velha. A mais nova é extrovertida, onde ela vai tem criança correndo atrás dela. A outra é toda introvertida. Então quando a gente, através do autoconhecimento, a gente se conhece, a gente começa a mapear também comportamentos nos nossos filhos. E é um privilégio, né? Que nós que lemos, estudamos, se interessamos pelos assuntos emocionais, vamos dizer assim, nos treinamentos, a gente consegue até lidar. A gente está falando às vezes com muitas pessoas que não têm essa vivência, tem essa dificuldade. Eu tenho uma filha de 16 que ela conversa abertamente de tudo.
Isso. Né? Até sexualidade, de droga, de tudo. A gente conversa, a gente discute, às vezes, a gente parou o carro dentro da garagem do prédio e ficou mais 1 hora dentro do carro, porque o assunto estava discutindo política. Minha esposa, cadê vocês? Já chegamos, calma, vamos subir. Mas esse momento, né, é um momento de discutindo política, né? E com 16 anos, eu com 16 anos eu não discutia política com meu pai nunca. Não, mas nem eu, imagina. Mas você acha que aproximou? Você acha que a pandemia aproximou esse diálogo dos filhos com os pais? Então, por mim, assim, na minha casa, eu sempre, até por ler muito sobre esses assuntos, tal, eu sempre provoquei essa proximidade. Mas o que eu vejo em outros lares, né, que a gente, trabalhando com TV, a gente sempre está ouvindo vários especialistas, a gente, na pandemia inteira, fazia um programa diário ao vivo, então começamos a trazer pautas relevantes a esses temas. Sim, todo mundo sempre validou que a pandemia pelo menos trouxe algo que você não pode sair. Você tem que agora aprender a conversar com seu filho. Você tem que conversar. A pandemia ela traz uma oportunidade e cada um com o seu... as artes marciais me ensinaram isso e hoje nos livros, nos treinamentos, eu falo que essa progressão, você começa na faixa branca, você quer chegar até a faixa preta. Nem todo mundo vai chegar à faixa preta. Mas existe uma progressão. Cada nível tem um conjunto de habilidades e técnicas esperadas para você aprender. Isso vai ter um resultado. Mais reflexo, mais condicionamento, mais agilidade, mais força. E cada condicionamento que você vai submetendo o seu corpo e a sua mente, você vai criando mais habilidades que vão sendo construídas uma em cima da outra. Então a pandemia, quando ela vem dando uma rasteira em faixa branca, todo mundo cai. Então o nível de maturidade de cada um define como ela vai encarar a pandemia. Quem é um faixa preta, vamos dizer assim, na inteligência emocional, existencial, no autoconhecimento, que não quer dizer que um faixa preta seja o supra-sumo. Meu mestre falava assim comigo, Wilson, parabéns, faixa preta, né? Eu era jovem, né? Faixa preta, responsabilidade, faixa preta, início de tudo, né? Ele falava assim, quando você chega na faixa preta, você entra num novo nível de abordagem na arte marcial. Não é mais aprender a base, condicionar a base. Agora você vai trabalhar o corpo, a mente, o espírito, até o pós-mortem, que é o 10º dan que é dado para quem morre. Né? Então é um caminho que não tem fim, progressivo. Então cada um tem que obedecer o seu estágio e querer avançar. Tem gente que quer ficar na faixa branca a vida inteira. E tá tudo bem, quer dizer, até o ponto que vem ali uma gangue, sem faca e sem revólver, mas uma ganguezinha de 3 querendo... Se a pessoa é faixa branca, ela não tem reflexo para se defender. Então, você trabalhar a tua vida, sabendo que existem fases, estágios de amadurecimento, faz você enfrentar os desafios de forma diferente. Então, teve muita gente que na pandemia cresceu absurdamente, a gente está vendo um movimento global de expansão, de despertar nas lives, nas meditações. Sim. E gente, tipo assim, meu Deus, eu sabia que eu precisava de alguma coisa. O número de pessoas indo para terapia aumentou. Tem, ao mesmo tempo, uma galera que já estava num nível ali de desespero, muita gente começou a se matar. Então você percebe que a pandemia ela vem como uma oportunidade para aqueles que estão se preparando, ou para aqueles que querem se preparar, ou para aqueles que agora percebem que precisam se preparar, senão não tem vez. Que papo enriquecedor, Wilson, muito obrigada pela sua presença. Acabou! A pena! Para quem quiser... Vai voltar várias vezes. A gente vai voltar. Para quem quiser acessar a tua rede, passa o endereço. Posso fazer uma correção rapidinho? Claro! A nossa rede, porque eu quero vocês lá. Nossa rede. meurecall.com e o Instagram Will, um L só, C Monteiro. Vai lá no Instagram, segue lá também. E meurecall.com, acessa, cria o seu perfil, é gratuito e comece a navegar nas comunidades do autoconhecimento. Você vai encontrar lá hipnose, reiki, meditação, coaching, neurociência, psicologia, filosofia, sociologia, antropologia e por aí vai. Vai lá, vai acessar muitos livros e pessoas maravilhosas. Maravilha, eu já tô lá. Muito legal. Gente, boa noite. A gente volta na próxima semana.
Beijo! Boa noite! Sempre com o entrevistado desse... Né? Sempre com o entrevistado nesse Bom nível, por entrevistado. favor. Tchau! Maravilha!